Aos caríssimos irmãos aqui presentes, trazemos o abraço fraterno dos companheiros do Grupo Espírita Recanto de Paz de Ipiguá. Embora moramos em Rio Preto, desenvolvemos nossas atividades naquela instituição com muito respeito e carinho. Nesta noite, tema é elevação e queda, ou elevação e caída. Vamos iniciar, nós vamos passar logo um filminho de 5 minutos, mas lembrando da parábola do bom samaritano, que o homem descia de Jerusalém para Jericó. Eis que no meio do caminho foi pego pelos salteadores, e aí essa parábola é muito conhecida de todos vocês. Nós vamos narrar esse iniciozinho para falarmos um pouquinho do homem que descia de Jerusalém para Jericó. Porque todo mundo trabalha a questão do samaritano que acudiu esse companheiro, né? Mas o homem que descia de Jerusalém, pouquíssimas pessoas trabalham os aspectos evolutivos dessa criatura. Então nós podemos observar quando se estuda o Evangelho bem amiudado, bem detalhado, a seguinte questão. Por exemplo, o homem descia de Jerusalém. O que significa Jerusalém para nós espíritas, estudiosos da doutrina espírita? Nós sabemos que Jerusalém é uma cidade que está a mais ou menos 800 metros acima do nível do mar. Portanto, ela está num ponto alto. E quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, todas essas questões têm relevância. Então, Jerusalém, por estar a 800 metros mais ou menos acima do nível do mar, está num patamar, como eu disse, mais elevado. E é uma cidade onde existiam na época, já e até hoje, muitos templos religiosos. Ali se estudava muito a doutrina do Cristo e outras religiões também, outras seitas. Portanto, era uma cidade de padrão vibratório mais elevado. Por isso, Jerusalém é considerada a cidade de claridade, a cidade luz. Então, se o irmão, o companheiro, descia da luz, da cidade da cidade clareada, da cidade iluminada, da cidade com padrão vibratório mais elevado, da cidade que ficava a mais de 800 metros acima do nível do mar. Então, um padrão de vibração mais elevado, naturalmente que esta criatura tinha uma certa base evolutiva. Naturalmente que esta criatura, que descia de Jerusalém para Jericó, tinha algum conhecimento religioso, tinha alguns aspectos morais já desenvolvido. Não se sabe o nome, quem era e para onde ia. Aliás, descia para Jericó, mas sabe-se apenas que descia de Jerusalém, uma cidade, como eu disse, de padrão elevado. Então ela trazia requisitos de evolução, em vários aspectos, com certeza. E esse companheiro, então, foi pego pelos salteadores no meio do caminho, por quê? Se ele tinha conhecimentos morais mais elevados, por que ocorreu isso? Mas o Evangelho é extraordinário. O Evangelho de Jesus é realmente algo espetacular. E quando nós passamos a aprofundarmos um pouquinho nesses ensinamentos, nós vamos tirando dali elucidações maravilhosas. Observemos, por exemplo, que vou lembrar uma passagenzinha ocorrida com João, o evangelista, no Apocalipse 2:7, 2:8 e 2:9, quando João, o evangelista, nos ares, portanto fora da terra, deixou o corpo aqui, desdobrou-se, ou melhor, foi arrebatado em espírito. E quando ele ouviu uma voz de trombeta por detrás, ele virou-se para ver o que era.
e viu Jesus. E quando ele viu Jesus, ele virou-se, o que aconteceu? A luminosidade do rosto de Jesus, pela elevação espiritual dessa entidade, era tão forte que João Evangelista declinou. Não conseguiu ficar olhando diretamente para o rosto de Jesus. Então ele declinou-se e beijou os pés do Cristo. Essa questão, o motivo dele declinar, da visão de Jesus, é uma outra palestra, um outro assunto. Nós vamos por um outro caminho. Declinou-se e beijou os pés de Jesus. O ato de declinar nos traz o ensinamento de queda ou de caída. Ele se encontrava num padrão de vibração relativamente elevado, o evangelista. Para estar nos ares com Jesus, não há dúvida disso. Mas diante de tanta luz espiritual, João declinou-se. Declinou-se diante de uma luz poderosa, enorme, que é o Cristo. Então, a descida do companheiro da cidade de Jerusalém para a Jericó da vida, para as inferioridades da vida, tem uma relação interessante com essa passagem de João Evangelista, com Jesus. Que quando nós vemos a luz, há uma certa quantidade, ou melhor, uma luz muito forte, nós não damos conta de ficarmos olhando para essa luz, de ficarmos vivenciando essa luz diretamente, e nós declinamos e voltamos ao nosso patamar de vibração mais inferiorizado. Isto ocorreu com o irmão que descia de Jerusalém para Jericó. Um irmão acostumado à cidade de luz, de claridades, de ensinamentos do Evangelho de Jesus e de outras seitas religiosas. Mas acontece que nós, criaturas humanas, viventes na Terra, e que estamos acostumados no mundo da inferioridade, a inúmeras encarnações, porque nós estamos vindo ali da inferioridade para a luz, lentamente. E quando a luz nos incomoda demais, nós declinamos e voltamos para o campo da inferioridade. Isso ocorreu com o irmão que descia de Jerusalém para Jericó. Ele sentiu saudade da inferioridade. E nós também sentimos. Vamos à casa espírita, assistimos à palestra, gostamos geralmente das palestras, saímos daqui magnetizados, polarizados por uma vibração de luz, por uma vibração mais elevada, mas saímos aí na rua e geralmente nos declinamos com o primeiro problema que encontramos no trânsito. Chegamos na nossa casa, às vezes, baixamos o nosso padrão vibratório, declinamos com alguma coisa que pode nos perturbar ali. Voltamos então da luz para a inferioridade. Há outros exemplos. Por exemplo, estamos já vivenciando a doutrina espírita maravilhosa que nos oferece esse conteúdo extraordinário, mas a nossa cabeça está lá na boatezinha da vida. Está lá na inferioridade de uma torcida de futebol apaixonada e que discute fervorosamente, se possível, vai até a agressão física. Quer dizer, estamos entre as duas torrentes, entre a luz e a inferioridade. Mas a inferioridade ainda prevalece sobre os nossos instintos. Por isso o irmão descia
de Jerusalém, porque sentiu saudade da inferioridade. E aconteceu o quê? Foi pego no meio do caminho pelos salteadores. E nós também somos a todo instante. Nós vamos passar um filminho de 5 minutos. Um trabalho desenvolvido por Honório Onofre de Abreu, de Belo Horizonte. Ele já é desencarnado, mas uma criatura que tem um conhecimento do Evangelho espetacular. Nós vamos ficar aqui ao lado, vocês prestem bem atenção, porque vai mostrar bem o assunto que nós estamos comentando. E detalha a questão do homem velho e do homem novo. Porque quando o homem começa a crescer em relação ao processo de evolução, conhecimento e prática do Evangelho, de repente ele volta àquela condição da saudade da inferioridade, ele volta para as questões ali do subconsciente ou do homem velho. Mas vamos deixar com que o Honório explique isso para vocês, depois nós voltamos a trabalhar um pouquinho essa questão. André, por favor. Porque vida é vida. Vou explicar aqui, deixa.
O nosso caminho para a luz depende de dois fatores: vontade e perseverança. Perceberam? E ali, ele está trabalhando o campo mental nosso. O André Luiz trabalha isso muito bem, né? E o André Luiz divide, então, a nossa mente em 3 compartimentos, ou em 3 partes. Superconsciente, consciente e subconsciente. E vocês observaram ali que o subconsciente é o armazenamento de todas as experiências que nós adquirimos no decorrer de todos esses processos reencarnatórios que nós estamos vivenciando aí ao longo dos milênios. Então nós trazemos ali todas as experiências registradas neste subconsciente aqui, ó. E ele vai, se a gente abre a porta aqui para cima, o consciente, ele vai determinando. E se a gente fecha essa porta aqui, ó, do superconsciente, que recebe o que vem do alto, que recebe as inspirações que vêm do alto, é a vontade, né? Também, se nós não abrirmos essa porta aqui, isso aqui fica prevalecendo. Aí o que comanda é o homem velho, porque lá o superconsciente é o homem novo que está querendo adentrar, que está querendo participar em nosso interior de uma vida nova, de um processo de evolução novo, de novos conhecimentos, de novas atitudes, de novos comportamentos. Então nós temos hábitos adquiridos aqui, no subconsciente, e costumes que são terríveis. E eles prevalecem. E nós sentimos saudade disso como o homem que descia de Jerusalém para Jericó. Certa feita, porque esse subconsciente é todo o nosso passado, então registrado em nosso interior. Vou contar essa história porque está narrada num livro. E Arnaldo Rocha nos contou certa feita. Ele que vivenciara o fato junto com Chico Xavier. Quando da construção do Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, foram designados 2 companheiros do grupo do Chico responsáveis pelas obras, pela construção do prédio do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Rômulo Joviano, gerente da Fazenda Modelo, patrão do Chico. E Lindolfo Correia, amigo, aliás, cunhado de Chico Xavier. E os 2 eram responsáveis pela obra. Ocorre que um dia o Chico Xavier e o Arnaldo Rocha foram lá para ver a obra de construção do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Chegaram na charretinha deles e encontraram Lindolfo Correia, cunhado do Chico, e Rômulo Joviano, chefe do Chico Xavier, gerente da Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhava, numa discussão ferrenha, quase a ponto de se pegarem. Quando o Chico chegou, o Arnaldo disse que a discussão parou imediatamente. Ficaram com vergonha, os 2, sacanharam um pouco, e eles não falaram nada, olharam a obra, tudo bem. Chico e Arnaldo subiram na charrete e foram embora. A 1 quarteirão e pouco, Chico comenta o seguinte com Arnaldo: Arnaldo, não se assuste com o pequeno desentendimento dos 2, que isso já vem de longa data, Arnaldo. Isso já vem de há 2000 anos. E relatou um fato para o Arnaldo Rocha, de 2 personagens do livro Há 2000 anos. Está na página mais ou menos 400, 401, 402, 403, 399. Vocês leiam lá. 2 personagens. Um chamado André de Gioras e outro chamado Pompilo Crassus. André de Gioras tinha uma profunda mágoa do senador Públio Lentulus, hoje Emmanuel, porque o senador, com a sua dureza
há muitos anos atrás, mandara prender seu filho em uma das prisões mais complexas, mais complicadas da região de Roma. E André de Gioras ficou muito revoltado, porque ele foi pedir ao senador Públio Lentulus que tivesse piedade para com seu filho, e o senador duro não amoleceu. E ele jurou vingança. Depois de longos anos, Públio Lentulus sai em viagem com o companheiro e amigo Pompílio Crassus, e lá em Roma foram presos pelo grupo de André de Gioras, que os reconheceu e disse aos dois: agora é o momento da desforra. Amarrou os dois, e vocês vão ler lá a história, que vocês vão se encaixar melhor depois. Estou aqui dando uma pincelada por cima. Bom, André de Gioras determinou a um dos seus soldados comandados, porque ele era chefe da guarda da época, que eliminasse Pompílio Crassus, amigo de Públio Lentulus, hoje Emmanuel. E ele, com uma capacidade enorme, com uma espada muito bem afiada, arrancou o coração de Pompílio Crassus, deixando o seu peito vazio. Mas quando ele foi, determinou que cegasse Emmanuel, aliás, Públio Lentulus na época, com ferro em brasa, um outro soldado da equipe do senador o matou também naquele instante. Mas Pompílio Crassus partiu. Diz o Chico Xavier, André de Gioras, naquela época, hoje, Rômulo Joviano. André de Gioras, hoje Rômulo Joviano. Pompílio Crassus, hoje Lindolfo Ferreira, cunhado de Chico Xavier, reencarnados aqui. Perceberam o porquê das rusgas? 2000 anos se passaram, mas a inferioridade, a mágoa ainda está ali de alguma forma registrada. E na primeira oportunidade, diz que discutiam sempre, os dois estavam sempre discutindo. O que estava prevalecendo aí, meus irmãos? O subconsciente, armazenado aqui, os costumes, aquele campo todo arraigado de mágoa do que aconteceu lá atrás, não dando margens ainda para que o que vem do alto penetrasse em seu campo do superconsciente. E como disse o Honório ali, isso ocorrendo, iria acontecer o quê? Desativaria aqui todas as lembranças do passado, porque elas não podem desaparecer, como disse o Honório, mas tem que ser desativado para que nasça o homem novo. Por isso que nós estamos narrando aqui a questão da elevação e queda. E o porquê que acontece isso? Para que nós tomemos cuidado com as nossas ações, com os nossos compromissos e com aqueles companheiros que nós temos mágoas, mas também com as nossas atitudes e comportamentos. Porque é muito fácil entender quando a gente não se simpatiza com fulano, ciclano ou beltrano. Os motivos são claros. É o nosso subconsciente agindo. Mas nós temos que trabalhar, como explicou o nosso companheiro Honório, a vontade e a perseverança de melhorar-se, de crescer, de evoluir, de caminhar.
com segurança, com firmeza, com tranquilidade, sustentando aquele ideal de melhoria, sem nos perdermos naquele campo da ignorância que nos assola o caminho de uma longa viagem evolutiva que nós estamos trazendo aí, nós não sabemos de quando. E aí vai prevalecendo o homem velho, os costumes velhos arraigados em cada um de nós, né? Então essas questões são muito interessantes, porque uma nova concepção precisa dominar o nosso campo mental, para que nós cresçamos, sem nos prendermos ainda a sabe lá quantas encarnações, aos processos que estão administrando a nossa consciência e nos segurando naquele processo ainda de vingança, de mágoa, e nos aniquilando para um processo de elevação maior. Como disse o Honório ali também, fazendo prevalecer aquele instinto ainda que nós usamos a todo instante e achamos que estamos agindo corretamente. Então achamos que estamos certos, que sabemos muito e não sabemos nada. Então nós temos que trabalhar isso com muito carinho, porque o superconsciente aqui, ele é um captador de informação do plano mais elevado. Isso vem trazer fluidos relevantes para o nosso complexo psíquico mental, aliviando, limpando, ajudando, fazendo com que a gente se sinta melhor, se sinta mais sereno, se sinta mais tranquilo, mas no entanto a gente faz prevalecer os costumes arraigados do passado, que vão determinando a nossa conduta de vida por caminhos ainda bastante obscuros. Eu sou assim e não mudo. Eu tenho esse costume, mas tenho dificuldade. Ele gosta do costume, uai. Ele gosta da inferioridade, ele não consegue sair dela. Ele adora aquele jeito dele, que é inferior, mas ele adora. Quem é que tira? Não há quem consegue tirar. Mas só uma coisa pode nos libertar disso: o estudo do Evangelho de Jesus e a sua aplicação. Não tem outro caminho. O estudo do Evangelho de Jesus e sua aplicação. Porque a grande proposta do Cristo para nós é que nós nos evangelizemos. Não há outro caminho fora do processo de evangelização da criatura. Modificar hábitos, conceitos, trabalhando firme, corretamente e procurando melhorar-se instante a instante. Nosso tempo já terminou nesta noite, então nós agradecemos a todos que nos ouviram e desejamos que todos voltem para seus lares, para suas casas, levando as vibrações desta casa, desta instituição, e que o Mestre Jesus nos ilumine e nos ampare. Muita paz a todos.